Então, aqui na etapa elétrica, o que acontece? A primeira opção que a gente vai ter é a configuração da alta tensão. Então, na configuração da alta tensão, a gente tem as opções de ligação, sendo que tem a opção triângulo, estrela e zigue-zague. A gente vai definir, então, clicando nessas opções de ligação, qual que vai ser a ligação da alta tensão do equipamento. Logo depois, nós temos a opção de adicionar tensão. Em adicionar tensão, a gente vai entrar primeiramente com a tensão nominal do equipamento, por exemplo, 13.800, e depois esses tabs, para não ter que estar digitando manualmente cada tensão, apesar de que você pode fazer isso, tem um facilitador aqui embaixo que é adicionar TAP, onde a gente pode colocar o degrau de tensão, por exemplo, 600 volts. Se eu der um adicionar, ele já vai calcular o próximo degrau automaticamente, menos 600 volts dos 12.000 aqui, daí vai dar 11.400 o próximo TAP, tá? Isso é só um facilitador de preenchimento para que a gente ganhe tempo durante essa tarefa. Próxima etapa, o que a gente vai fazer? É bem semelhante à alta tensão. A gente vai clicar no botão referente à ligação da baixa, nesse caso, e vai adicionar a tensão da baixa. Lembrando que o sistema aqui está parametrizado para fazer sempre a relação de tensão por coluna, tá? Então, o que acontece aqui? Se a gente definir uma ligação estrela, a gente não pode se esquecer da razão lá pelo raiz de 3, né? E o 219,39 vezes a raiz de 3, pelo fator da ligação ser estrela, vai dar justamente os 380 volts. Então, 219,39 vezes a raiz de 3 vai dar os 379,99, lá que é os 380 volts que a gente tem na tensão fase, né? Passando então a configuração da baixa tensão, a gente tem a opção aqui de grupo de ligação. Grupo de ligação, o sistema vai mostrar as opções, a partir do momento que a gente vai preenchendo a alta e a baixa tensão, automaticamente aparece aqui as opções de grupo a serem setadas. Então a gente escolhe aquele que vai definir justamente a construção no aspecto de ligação dos enrolamentos, qual que vai ser o grupo a ser respeitado. Na sequência, nós temos talvez o item mais importante, que é as garantias elétricas do equipamento. Então, a temperatura ambiente em que vai ser feita a análise laboratorial desse equipamento, elevação de temperatura do óleo, temperatura do enrolamento, onde vai ser feito justamente a medição para as perdas do equipamento, geralmente 75, alguns clientes fazem 50, outros 55, né? Então, aqui a gente bota a temperatura de referência na hora da medição, que geralmente é 75. Esse projeto que eu peguei em exemplo é um pouco mais criterioso, vai ser feito a 50, né? O próximo item é a altitude de instalação, então esse item é que ele vai influenciar na questão da dissipação do transformador, onde altitudes acima de 1.000 metros a gente começa a perder a eficiência de dissipação. Então, geralmente se faz o cálculo aqui no Brasil até 1.000 metros, né? Abaixo de 1.000 metros, porque não tem instalações acima de 1.000 metros de equipamentos, então não vai influenciar em nada, mas em países como a Bolívia, por exemplo, já começam questões relativas à perda de eficiência e o aquecimento dele por essa questão. Na sequência, nós temos as perdas em vazio, as perdas em cargas, as perdas totais, impedância e corrente de excitação. Esses itens aqui vêm como sugestão automática a partir da norma que a gente definiu no ato do cadastro. Então, lá naquela etapa de cadastro, a gente pode ver que tinha uma opção lá para setar a norma que a gente queria respeitar, né? E essa norma já traz consigo uma série de variáveis, que são essas que a gente está vendo aqui. Você tem a capacidade de mudar ela se assim você desejar, né? Por exemplo, eu quero mudar a impedância para 3% nesse projeto, aumentar um pouco mais as perdas totais, não tem problema, você pode interferir nos parâmetros, tá? O sistema traz como sugestão em função da norma sempre escolhida, mas o projetista tem sempre a capacidade de fazer qualquer alteração que ele achar necessário. Logo depois nós temos o item chamado ensaios elétricos da AT e ensaios elétricos da ABT, tá? Eu vou salvar aqui as minhas, porque está marcado como não salvo, só vou dar um OK aqui. Que vão servir justamente como informações para o laboratório fazer uns ensaios de rotina depois, né? A gente tem as mesmas parametrizações para alta e aqui nós temos para baixo. Então, você pode ver aqui que estava 2 itens vermelhos na lateral, né? E agora que eu preenchi esses 2 aqui, ficou verde. Então, o que acontece? Nessa lateral direita, a gente tem todos o checklist das etapas, ou seja, a gente só consegue ir para frente nesse projeto, avançar nos itens aqui sequentes,
Se a gente tiver todos os itens parametrizados aqui, tiver tudo validado, beleza, o sistema deixa a gente avançar. Do contrário, ele vai emitir algum aviso para nós de que os itens ainda não foram, todos os itens necessários ainda não foram preenchidos, tá?